No campo de testes da Vickers Armstrong, em Chertsey, Surrey, um painel de avaliação do exército britânico observava atentamente uma demonstração incomum. Diante deles estava uma máquina pouco maior que a cintura de um homem adulto. Ela pesava menos que um carro de passeio comum e utilizava o motor de um automóvel Ford. Mesmo assim, o relatório daquele painel concluiria algo surpreendente. Aquela pequena caixa sobre esteiras, fraca e com blindagem extremamente fina, deveria se tornar o veículo utilitário padrão de todos os batalhões de infantaria do Império Britânico. E eles estavam certos. Até 1945, mais de 80.000 Universal Carriers haviam sido produzidos em 5 países diferentes. O pequeno veículo carregava metralhadoras, morteiros, lança-chamas, rifles antitanque, munição, soldados feridos, equipamentos de rádio e até refeições quentes para as tropas. Rebocava peças de artilharia, ajudava a limpar campos minados, em um experimento curioso, chegou até a tentar saltar obstáculos usando propulsão por foguetes. 2 soldados ganharam a prestigiosa Victoria Cross lutando a partir de sua estrutura aberta. Nenhum outro veículo blindado na história foi produzido em números tão grandes. E tudo começou com um homem construindo um tanque em miniatura dentro de sua própria garagem. Na década de 1920, o exército britânico enfrentava um problema mortal no campo de batalha. A infantaria se movia apenas na velocidade da caminhada, cerca de 5 km por hora, atravessando terrenos abertos. As lições sangrentas das batalhas do Somme e de Passchendaele mostraram o perigo dessa situação. Metralhadoras inimigas podiam dizimar milhares de soldados que avançavam lentamente. Era necessário encontrar uma solução mecânica. Os soldados precisavam atravessar a zona de morte mais rápido do que seus próprios pés permitiam. Tanques completos eram caros, demorados de produzir e frequentemente apresentavam falhas mecânicas. Carros blindados, por outro lado, não conseguiam sair das estradas. Entre a infantaria a pé e os tanques pesados existia um vazio que ninguém havia conseguido preencher. Foi então que o Major Giffard Le Quesnay Martel, oficial do Corpo de Engenheiros Reais, decidiu tentar resolver o problema por conta própria. Em dezembro de 1925, ele apresentou um pequeno veículo sobre esteiras para apenas um homem, construído em sua própria garagem. O Ministério da Guerra ficou intrigado com a ideia. 2 jovens engenheiros, Sir John Valentine Carden e o capitão Vivian Graham Lloyd, decidiram levar o conceito ainda mais longe. Trabalhando em uma pequena oficina em Chertsey, eles desenvolveram uma série de veículos leves sobre esteiras movidos por motores Ford Model T. Em 1928, o modelo Carden Lloyd Mark VI ficou pronto. Ele pesava apenas 1,5 toneladas, transportava 2 homens e custava cerca de 400 libras. 16 países compraram o veículo ou estudaram seu projeto. Poloneses, soviéticos, italianos e até mesmo os alemães analisaram os projetos Carden Lloyd antes de desenvolver seus próprios veículos blindados leves. No mesmo ano, a Vickers Armstrong adquiriu a empresa Carden Lloyd e manteve os 2 engenheiros na equipe. Carden tornou-se diretor técnico e rapidamente demonstrou ser um verdadeiro gênio silencioso do design militar. Em 1934, ele projetou o protótipo que definiria toda a família de veículos Carrier. O modelo utilizava um motor Ford V8, suspensão de molas helicoidais Horstmann e um sistema de direção completamente inovador para veículos sobre esteiras. Para curvas suaves, o volante acionava um mecanismo que deslocava fisicamente os bugis frontais das esteiras para os lados, criando uma mudança gradual de direção sem perda de potência. Para curvas mais fechadas, o sistema aplicava a frenagem diferencial na esteira interna. Esse sistema de 2 etapas fazia com que um veículo totalmente sobre esteiras tivesse comportamento de condução semelhante ao de um veículo com rodas. Infelizmente, John Carden morreu em 10 de dezembro de 1935 em um acidente de avião perto de Tatsfield, Surrey. Ele tinha apenas 43 anos e nunca viu um único Universal Carrier entrar em produção. Após sua morte, a Vickers desenvolveu várias versões especializadas do veículo. Em 1938, o exército britânico já operava 4 modelos diferentes: o Bren Carrier, o Scout Carrier, o Cavalry Carrier e o Medium Machine Gun Carrier. Todos eram praticamente idênticos em estrutura, com pequenas diferenças de layout. No entanto, produzir 4 versões separadas do mesmo veículo consumia capacidade industrial e complicava a logística. A solução do Ministério da Guerra foi simples e elegante. Em 1º de abril de 1939 foi feito o primeiro contrato para a produção de 2.275 Universal Carriers. Em vez de vários modelos diferentes, haveria apenas um chassi padrão.
Todas as funções seriam adaptadas com kits de modificação instalados depois da produção. Era a engenharia britânica em sua forma mais prática. As especificações eram modestas de propósito. O Mark I pesava cerca de 4 toneladas em combate. Mide aproximadamente 3,8 metros de comprimento, pouco mais de 2 metros de largura e apenas 1,6 metros de altura, tornando-se mais de meio metro mais baixo que qualquer equivalente alemão ou americano. Seu motor Ford V8 produzia cerca de 85 cavalos de potência. A velocidade máxima na estrada chegava a aproximadamente 46 km por hora, enquanto em terreno irregular caía para cerca de 26 km por hora. A blindagem frontal tinha 10 mm e a lateral apenas 7 mm. Nas primeiras versões, o piso do veículo possuía apenas 3 mm de aço, depois aumentado para 7 mm após várias baixas causadas por minas. O compartimento da tripulação podia acomodar entre 3 e 5 homens, embora o espaço fosse extremamente apertado. Mas o verdadeiro segredo do veículo estava na versatilidade. No pequeno chassi era possível instalar diversos tipos de armamento. A configuração padrão usava uma metralhadora Bren calibre .303. Substituindo a Bren por um rifle anti-tank Boys, o veículo se tornava um caçador de tanques. Instalando um morteiro de 2 polegadas, ele virava uma plataforma móvel de apoio de fogo indireto. Durante a guerra surgiram mais de 50 variantes diferentes do Carrier. Algumas versões australianas carregavam canhões antitanque de 2 libras ou morteiros de 3 polegadas. O Canadá produziu o Windsor Carrier com chassi mais longo. Os Estados Unidos fabricaram quase 14.000 unidades do modelo T-16, embora os britânicos considerassem essa versão menos confiável. Uma das variantes mais impressionantes foi o Vaz, equipado com lança-chamas. Desenvolvido pelo Departamento de Guerra do Petróleo, o Vaz possuía um tanque externo com cerca de 340 litros de combustível inflamável e podia lançar chamas a até 90 metros de distância. Operar esse veículo exigia enorme coragem. O combustível ficava exposto na parte traseira, a blindagem era fina e o compartimento da tripulação não tinha teto. Mesmo assim, o Universal Carrier lutou em praticamente todos os frontes da Segunda Guerra Mundial. Serviu na França, no norte da África, na Itália, na Normandia e na Birmânia. Ao final da guerra, cerca de 113.000 unidades haviam sido produzidas. Isso fez do Universal Carrier o veículo blindado mais produzido da história. Ele nunca foi o mais rápido, nem o mais blindado, nem o mais poderoso. Mas era simples, barato, confiável e extremamente útil. E foi exatamente isso que fez dele uma das máquinas de guerra mais importantes do século XX. Mas existe algo curioso sobre o Universal Carrier. Apesar de sua aparência simples e até frágil, ele estava presente em praticamente todos os grandes momentos da guerra. Quando a França caiu em 1940, pequenas unidades de Carrier já estavam lutando desesperadamente para cobrir a retirada das forças britânicas. Em várias ocasiões, esses veículos minúsculos avançaram diretamente contra posições alemãs para ganhar alguns minutos preciosos para colunas inteiras de caminhões escaparem. Em um desses episódios, o tenente Christopher Furnes, do 1º Batalhão da Guarda Galesa, liderou 3 Carriers contra posições alemãs entrincheiradas. O objetivo era simples: distrair o inimigo enquanto mais de 40 veículos de transporte britânicos recuavam. Os 3 pequenos veículos avançaram sob fogo intenso. Eles circulavam as posições alemãs a curta distância, disparando metralhadoras enquanto tentavam evitar projéteis antitanque. Todos os 3 Carriers foram atingidos. A maioria das tripulações morreu ou ficou gravemente ferida. Furnes continuou lutando corpo a corpo até ser morto. Por sua coragem, recebeu póstumamente a Victoria Cross, a maior condecoração militar britânica. Esse pequeno veículo também lutou no deserto do norte da África. Ali, sua velocidade e mobilidade eram perfeitas para patrulhas e reconhecimento. Em muitas ocasiões, os Carriers eram os primeiros veículos aliados a encontrar as forças alemãs de Erwin Rommel. Eles não tinham blindagem suficiente para enfrentar tanques, mas tinham algo que muitas vezes era mais importante: mobilidade. Se encontrassem inimigos mais fortes, podiam desaparecer rapidamente nas vastas planícies do deserto. Na Birmânia, a história foi ainda mais dramática. Durante combates contra forças japonesas, 2 Carriers ficaram presos em terreno difícil sob intenso fogo inimigo. As tripulações estavam feridas e praticamente condenadas. Foi então que o Havildar Parkash Singh dirigiu seu Carrier diretamente para a zona de morte. Com uma mão no volante e a outra disparando uma metralhadora Bren,
ele conseguiu resgatar todos os 8 soldados presos. Dias depois, ele retornou ao campo de batalha novamente para recuperar um carrier danificado e salvar um oficial ferido, tudo sob fogo inimigo. Por esses atos de coragem extraordinária, Sim recebeu também a Vitória Cross. Mas o carrier ainda tinha muitas outras histórias para contar. No dia D, em 6 de junho de 1944, vários Universal Carriers desembarcaram nas praias da Normandia junto com as tropas de invasão. Alguns estavam equipados com telas de impermeabilização para atravessar águas rasas. Nas densas sebes da Normandia, uma versão específica do veículo se tornaria particularmente temida, o Vaz, equipado com lança-chamas. Soldados alemães frequentemente relatavam que, no momento em que um Vaz aparecia no campo de batalha, a resistência nas posições fortificadas simplesmente colapsava. Mas talvez o detalhe mais impressionante sobre o Universal Carrier não seja o que ele fez durante a guerra, e sim quantos foram construídos. Ao final da Segunda Guerra Mundial, cerca de 113 mil unidades haviam sido produzidas em diferentes países. Para comparação, o famoso transporte blindado alemão SD.KFZ-251 teve cerca de 15 mil unidades fabricadas. O semi-lagarta americano M3 chegou a aproximadamente 41 mil. Nenhum deles chegou sequer perto do número de Universal Carriers produzidos. Isso transformou essa pequena máquina, nascida de um protótipo construído em uma garagem, no veículo blindado mais produzido da história. E mesmo depois da guerra, a história do Carrier ainda não havia terminado. Ele continuou em serviço por décadas. Foi usado na Guerra da Coreia, na Guerra de Independência de Israel e até na crise de Suez em 1956. Em alguns lugares, como na Nova Zelândia, antigos carriers militares foram vendidos para fazendeiros. Eles removeram as armas e instalaram lâminas de corte para limpar cercas e vegetação. Décadas após o fim da guerra, aqueles pequenos veículos ainda estavam trabalhando, não mais em campos de batalha, mas em fazendas. No final, o Universal Carrier nunca foi o mais rápido, o mais blindado ou o mais poderoso veículo da guerra. Mas era simples. Era barato. Era confiável. E acima de tudo, era útil.